Sejam todos bem-vindos à primeira edição do podcast do ISCIM. Esta é uma plataforma que servirá de mostra das nossas potencialidades enquanto instituição de ensino superior em Moçambique. E porque uma das nossas visões é, sem dúvidas, tornarmos-nos uma incubadora de profissionais de sucesso, nós traremos aqui, nos episódios subsequentes, pessoas que estejam ligadas, direto ou indiretamente, à mesma. E pessoas, diga-se de passagem, com um potencial extraordinário. Aliás, falando em extraordinário, deixem-me só pedir-vos algo. Não deixem de subscrever-se ao nosso canal, ISCIM TV. Seria também de bom tom que vocês colocassem ali um tique no sinalzinho de alerta para poderem acompanhar as nossas publicações in loco. Bem, e voltando aos nossos convidados, nós escolhemos um para abertura. Primeira edição do podcast. Alguém que, quando se fala de comunicação, eu penso, faz alguma diferença estando eu aqui ou não? Eu acho que ele, inclusive, mesmo que estivesse sozinho, poderia fazer esse trabalho todo com um profissionalismo tal. Estudou no ISCIM. Diga-se de passagem, e que fixem, foi um dos melhores... Meu Deus. Foi o melhor estudante da sua época e hoje é uma referência quando falamos de comunicação, quando falamos de palestras motivacionais. É um mentor, mesmo que ele não se veja ou não se reveja assim, mas é um mentor de assuntos que estão ligados especificamente. Aliás, ele é profissional nesta área de oratória e, como já devem ter percebido pelo nosso set, este livro que está aqui não está aqui à toa. É exatamente o livro dele. Ok, sem mais delongas, por favor. A todos vocês aí em casa, recebam Arafat Costa. Como é que estás? Muito obrigado por esta recepção, esta introdução. Algumas das coisas é bom que vocês não levem a sério. O Raimundo estava a ser só muito gentil, é típico dele, mas devo sim dizer que estou muito grato pela oportunidade de estar aqui, principalmente por ser a primeira edição e numa altura inclusive em que já vinha, antes mesmo de receber o convite, já vinha pensando sobre esta casa, sobre tudo o que a casa fez por mim e principalmente sobre como é que nós vamos poder retribuir, talvez não diretamente à estrutura diretiva do Instituto, mas a todos os estudantes que precisam de receber aquelas oportunidades que nós recebemos e que precisam principalmente de beneficiar dos resultados destas oportunidades que nós tivemos. Então eu sinto-me muito grato e honrado pela oportunidade de estar aqui e principalmente para a primeira edição deste podcast. Olha, a honra é totalmente nossa. Como já teria dito, seja bem-vindo. Nós podemos perceber logo na sua introdução a serenidade, a calma, a segurança com que diz as palavras. Tudo isto, obviamente, que foi moldando ao longo do seu percurso, não só académico, mas também como indivíduo, como alguém que tem um plano de futuro. A minha questão é, quando entrou para o ISCIM, já sonhava em ser um comunicador de excelência como é hoje? Olha, eu entrei no ISCIM porque queria continuar a minha carreira como comunicador. Eu comecei a trabalhar com comunicação social, melhor dizendo, em 2010. 2010 foi quando eu me introduzi neste mundo, pelo menos do ponto de vista profissional, quando tive a oportunidade de fazer um programa radiofónico na Rádio Moçambique e depois no mesmo ano recebi um convite para fazer também um programa na televisão de Moçambique. Então foram 5 anos, desde 2010 até 2015, quando eu terminei, aliás 2013, eu terminei depois a minha formação no ensino básico, terminei a 12ª, e vinha a pergunta, o que é que tu queres ser? Recordo-me que um professor meu, na 12ª, fez-me essa pergunta, o que é que vocês querem ser quando saírem daqui? E eu disse, eu não sei o que eu quero ser, só sei que o meu trabalho tem que me permitir encontrar-me com pessoas e falar com elas. O meu trabalho tem que me permitir isto. Original. E depois alguém diz, olha, eu tenho um tio
que é diplomata. Ele viaja muito, Sem por aí dúvidas, vai. Ok, encontra-se com boa. muitas pessoas. Eu disse, então, eu acho que eu vou ser diplomata. Quando fui perceber o que é que faziam os diplomatas, eu disse, olha, não, não é por aí, não é disso que eu gosto. Eu gosto, às vezes, de encontrar-me com as pessoas estando dos meus chinelos básicos, a minha túnica, o meu juba. Às vezes quero encontrar-me com elas só com uma camisa e umas calças. Quero encontrar-me com elas de quando em vez com uma camiseta. Às vezes até de fato. Eu quero encontrar-me com todo o tipo de gente. Não necessariamente para firmar acordos, não necessariamente para representar interesses políticos ou governamentais do meu país, mas para representar interesses da humanidade, de ser humano, interesses de luz, interesses de inspiração. O que é que se faz para ser esta pessoa? O que é que se faz para ter esse trabalho? Não sei. Até que uma colega minha que também estava comigo na Rádio Moçambique disse, olha, eu estou a fazer o curso de Ciências da Comunicação numa das universidades privadas aqui do país, em particular aqui na cidade de Maputo. Qual é o curso? É Ciências da Comunicação. Boa. Saiu o edital da Universidade de Armulhane e vinha ali Ciências da Informação. Top! Olá, tudo bem? O nome dela é Mércia. Eu sei que ela, se estiver a ver isso, vai se rir muito. Mércia, então, estou a ver aqui um curso no edital da UEM e vem aqui Ciências da Informação. Não, é o mesmo curso que o meu. É só a diferença do nome. Comunicação e informação é a mesma coisa. Inscrevi-me para Ciências da Informação. Fiquei um ano, basicamente, a estudar para ser bibliotecário ou arquivista. Entrei lá, percebi que não tinha literalmente a ver com aquilo que eu queria. Ao final do dia, é todo um circuito muito bem montado para que eu tenha o que dizer quando eu faço as minhas palestras, quando eu faço os meus cursos. Eu preciso da informação que o bibliotecário, que o arquivista trabalha. Exato. Portanto, o circuito é o mesmo. Só que eu fui parar numa fase do circuito que não identificava muito o que eu realmente queria. Até que, num belo dia, justamente a comunicar, estava no púlpito de uma mesquita a fazer uma palestra, terminei a palestra e o senhor diz, peço para chamarem um jovem que estava ali a falar, numa sexta-feira. Chamaram-me, ele conversou comigo, gostei muito da tua retórica, olha, nem sequer sabia o que é que significava essa palavra na altura. Parabéns, gostei muito da tua retórica. Estás a estudar? Não, não estou a estudar. Por quê? Porque neste momento não tenho condições de pagar pelos meus estudos. Tudo bem. Na segunda-feira, tu vais ali a um sítio assim, a caminho dos Pamanim, chama-se Sim. Vais ali, procuras pelo senhor Danilo, diz que o senhor fulano pediu para tu te apresentares a ele e para te conferir uma bolsa de estudos. É assim, em 5 minutos de conversa já me estão a dar uma bolsa de estudos? Olha, muito obrigado. Mas o que é que tu queres estudar? Eu quero estudar comunicação. Não, tu tens de estudar direito com essa retórica. Tu, num tribunal... Não há cliente que não saia vencedor. Olha, eu entendo, mas não é com isso que eu me identifico. Eu quero estudar comunicação. Então, eu vim ao ISIM porque queria continuar algo que já tinha começado. É muito bom, é gratificante em particular, é algo que me deixa literalmente pasmo quando eu penso em toda esta trajetória que eu vim aqui para estudar comunicação. O caminho pelo qual Deus me conferiu a oportunidade de estudar aqui foi literalmente a prática da comunicação. Eu estava num púlpito a comunicar e foi justamente pela minha comunicação que alguém sentiu alguma coisa de diferente em mim e decidiu me dar esta oportunidade. Então vim para o ISIM para encontrar o outro lado da moeda. Já tinha o lado empírico, precisava de pegar a didática da coisa, precisava de perceber a ciência por detrás do que nós fazemos. Por que é que eu falo nesta ordem? Por que é que eu não posso repetir as palavras numa mesma frase? Por que é que eu me tenho de posicionar de um jeito e não do outro quando me estou a comunicar? E foi das melhores coisas que alguma vez aconteceu na minha vida. Ok, bem, só para vocês terem noção, eu em particular retive aqui 3 elementos. Um é, portanto, um dom que nos é dado, e que nós, obviamente, precisamos de desenvolver, né? De o rentabilizar. Agora, tem um segundo que é as coisas às vezes acontecem no tempo e da forma que Deus permite. E se calhar, tu já tinhas o dom, não sabias que estavas a rentabilizar, Deus permitiu-te que naquele instante algo do género acontecesse ou te guiasse. E depois tem um terceiro. O terceiro é que tu já tinhas um propósito afinal.
e mesmo que estivesse ainda nas entrelinhas do teu pensamento, ainda já estava lá o propósito. E foi isto que te fez, ou que te tornou um estudante de excelência? Olha, a ideia de ser estudante de excelência é algo que precede o gosto pela comunicação. Eu venho de uma família onde quem tratava da minha educação, principalmente, pelo menos nos primeiros 10 anos da minha vida, eram a minha avó e a minha bisavó. A minha bisavó, em particular, é uma pessoa muito inteligente. Eu digo que nunca conheci uma professora de matemática tão boa, alguém que entendesse de matemática tanto quanto ela. É daquelas pessoas, sobe 4, vai 5, desce tal, literalmente. E eu estudei a primeira classe 2 vezes. Quando tinha 5 anos, isto está em casa, tem muita coisa aqui que ele vai distrair, vai à escola. Fui à escola, passei a primeira classe quando tinha 5 anos com 20 valores, literalmente. Minha avó disse nada, ainda não, tem que estudar de novo. No ano seguinte, aos 6 anos, portanto, fiz de novo a primeira classe com 20 valores. Desde a primeira classe até a quinta, eu não me lembro de ter passado de classe com média abaixo de 18 valores. Desde a primeira até a quinta. Nunca passei de classe com média abaixo de 18 valores. Depois da quinta classe, mudei-me para Maputo. Eu mudo-me para Maputo, distrações, ambiente diferente, não é o mesmo controle, não é a mesma condição que eu tinha quando estava em Majacás, que é onde eu nasci. E aí fomos para a sexta classe com média 13, acho eu, depois a sétima classe também com média 13. Estás a ver a distância? Entro para a escola secundária, oitava classe com média 13, nona classe com média 13 e depois, graças a Deus, consegui dispensar a 10ª classe com 15 valores. Quando eu entrei na escola secundária Francisco Manhanga para fazer o segundo ciclo já, estava na 11ª, eu tinha um grupo de amigos que sempre estiveram preocupados em entregar o melhor resultado. Basicamente, eu era aquele estudante, estás a ver, aquele estudante irritante, aquele que diz, professor, deu TPC, tínhamos TPC quando a pessoa já está a ir menos embora. Menos metade da turma. Exatamente, eu era esse estudante. Então, a ideia de ser excelente nunca teve que ver com comunicação. Sempre foi alguma coisa que foi implantada em mim desde muito novo. O que aconteceu é que quando eu comecei a ter melhores noções de quanto eu podia colher na vida, quando eu me esforçasse para a excelência, aí eu disse, acabou, é literalmente o que eu quero. Mas isto veio completar-se quando? Quando eu decidi conhecer e entregar-me mais à minha religião. O Islão é literalmente uma religião de excelência. O Islão é uma religião que diz, olha, vai rezar, tem que rezar da melhor forma possível. Vai dar caridade, tem que dar caridade da melhor forma possível. Não é dar o que tem, é dar o melhor. Aquilo que, se você pudesse estar na condição do outro, você diria, entre todas as opções disponíveis, o que eu gostava de ganhar é isto. Existe um versículo, inclusive, do Alcorão que diz لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vocês não vão alcançar a piedade, o nível mais alto da piedade, não alcançam até que deem em caridade o que vocês mais amam. Então, em tudo quanto o Islão vai legislar, ele legisla olhando sempre para excelência. Quando eu percebi este ensinamento, eu disse, é assim que eu quero viver. Há um segredo que talvez os meus colegas não conheçam, desde o primeiro dia que eu entrei no ensino para ter aulas. O primeiro dia de aulas. Pronto, nós tínhamos... Segura. Este é o momento em que será revelado o segredo do Arafat Cossa. Hoje, um profissional de excelência, especialista na área de comunicação social. O segredo do Arafat no ISCIM. Ao lado de onde está atualmente a sala de direção pedagógica, Sim. Ao lado não, na verdade acho que é onde está atualmente a sala, não, é ao lado de onde está atualmente a sala de direção pedagógica, havia uma sala que era a sala de orações. Antes da sala de orações estar onde está agora, okay. Ela estava ao lado da sala de direção pedagógica. O primeiro dia de aulas que eu vim para o ISCIM, no primeiro semestre, eu recordo-me que antes de entrar para a sala de aulas, eu fui para aquela sala. Eu fiz fiz a oração, um salat, como se diz, portanto, 2 ciclos de oração facultativa, e no final eu levantei as mãos e eu disse, meu senhor, faça com que este seja um semestre de excelência
e concede-me vitórias quando as vitórias forem boas para mim e concede-me derrotas quando as derrotas também forem boas para mim. Eu fiz aquela súplica primeiro dia do semestre. Terminei o semestre, notas excelentes. Desde aquela oportunidade, não houve um semestre dos 8 que eu tive no ICIM que antes de entrar para a primeira aula eu não passasse ali mesmo, quando a sala de orações mudou de onde estava, aliás, para onde está agora, era sempre o mesmo procedimento. Meu Senhor, é um semestre a começar, conceda-me excelência e dá-me vitórias quando elas forem boas, mas também dá-me derrotas quando elas forem boas para mim. E o resultado é aquele que, graças a Deus, pelo menos com o Raimundo eu já partilhei, o Nego conhece muito bem este resultado, e daí vem a excelência. Portanto, eu faço questão de mencionar isto para dizer, eu não sou excelente porque eu trabalho muito para ser excelente. Eu esforço-me para a excelência porque eu reconheço que ela só vem da autorização divina. Então, eu nunca busquei excelência no meu esforço, sempre busquei excelência no apoio superior. O que acontece é que eu entendi que o apoio superior para eu ser excelente entrega-se no meu esforço. Eu sei que não vem do meu trabalho, mas eu sei que o meu trabalho vai ser utilizado como recipiente para colocar aquele resultado que eu tanto estou à procura. E cá estamos nós. Este é daqueles momentos em que vamos fazer um corte e viralizar. Ok? Ainda bem que isto fica registado, porque isso tem de ser viralizado. Muitas vezes nós achamos que aliás, agora que falou sobre isso, portanto, existem várias pessoas que buscam as suas inspirações, buscam a sua força portanto, no lado divino. Pois. Mas buscar só não chega. Exato. Portanto, é preciso uma... não diria se calhar ajuda, mas é preciso que tu também demonstres este interesse. Exato. E tu sempre demonstraste isto. E o ICIM, como instituição de ensino superior, teve, portanto, ou pelo menos ofereceu-te as condições essenciais para que tu, portanto, passasses os feitos que tu pedias. Definitivamente. Para além, eu sei que quem está do outro lado depois vai começar a pagar um Arafat para fazer marketing do ICIM. Já estudei basicamente em 3 universidades neste país. Eu estudei na Universidade Eduardo Mondlane, estudei na Universidade Politécnica por 2, 3 meses e depois vim parar ao ICIM. Não trocaria a qualidade do que eu encontrei aqui por nenhum outro lugar, pelo menos dos que eu conheço, daqueles onde eu me sentei para aprender, não trocaria a qualidade, não somente pela informação que nos era entregue, não somente pelo conhecimento que era passado para este lado, ou pelas ferramentas que se procurava entregar ao estudante, mas principalmente pelo ambiente que eu encontrei aqui. Olha, eu tive a oportunidade de passar de universidades onde pesa muito o que eu tenho no bolso e não necessariamente o que eu vim buscar para o cérebro. E chegar num lugar onde estas diferenças sociais não dizem nada, não gritam nada, não sussurram nada, o que realmente tem a determinar é o esforço que cada pessoa está a fazer e ter este tratamento de toda a gente que vinha se apresentar a nós, professores literalmente de qualidade. Isto ajudou-me bastante. Mas há um outro fato, olhando para o contributo do ICIM para os resultados que hoje eu tenho na vida. Pois. Primeiro, esta sala em que nós estamos agora, ela tem muito a ver com a história deste livro. Eu estava nesta sala quando recebi uma chamada de uma senhora. Olá, Arafat, tudo bem? E acredito que quem deu o contacto também foi alguém aqui do ICIM, que eu já nem me recordo o nome. Olá, Arafat, tudo bem? Alguém deu o seu contacto e disse que tu dás aulas de oratória. Eu estava aqui nesta sala, estávamos a fazer um seminário de relações públicas, se não estou em erro, na altura orientado pela professora Célia Neto. Eu devia estar ainda no 3º ano, eu estava no 3º ano de universidade. A professora Célia Neto já era a nossa professora e estávamos com a disciplina de Relações Públicas e a turma ficou com o desafio de organizar um seminário. Convidamos oradores alheios aqui ao ICIM para falarem sobre Relações Públicas e eu era mestre de cerimônias. Recordo-me da situação porque eu era mestre de cerimônias, estava sentado aqui e chegou a chamada, tive que me esconder um bocadinho para atender
e a pessoa diz que ouviu dizer que eu dou aulas de oratória. Eu nunca tinha dado aulas de oratória. A única coisa que acontecia era que via os meus colegas em sala de aulas, às vezes cometiam algumas falhas, e porque de alguma forma, talvez pela experiência que eu fui adquirindo quando trabalhei com comunicação social antes do ICIM, já conseguia identificar isto podia ser melhor, isto podia ser alterado. Eu ia dando estas dicas aos meus colegas. Naquele momento entrou aquela chamada e voltando para a ideia de excelência e de saber o equilíbrio entre pedir e trabalhar para encontrar o que se pede. Exato. Eu tinha duas escolhas. Oratória? Não, acho que a pessoa cometeu uma falha. Não, por acaso não dou aulas de oratória. Naquele momento veio exatamente, tu usaste a palavra, usaste uma palavra relacionada a lucrar a partir do esforço, remunerar não, monetizar talvez já de ser esta palavra. Naquele momento veio-me esta pergunta. Então, camarada, tu estás sempre a pedir a Deus, por favor, faz-me uma pessoa independente, ajuda-me. Afinal, ainda não percebeste que Ele sempre te deu as ferramentas. Resta saber se estás pronto para utilizar ou não. Eu disse, sim. Agora não posso falar. Estou no meio do evento. Depois conversamos. Naquele momento, eu recordo-me que a primeira pessoa com quem eu quis falar foi o Bruno Mourinho. Fui ter com a senhora, conversamos e tudo. Eu falei com o Bruno Mourinho e quando falo com ele, disse, mano, aconteceu tal coisa e gostaria de perceber de ti o que é que achas. Olha, tens tudo o que tu precisas. É uma questão de sentares com a pessoa, ou com a pessoa, melhor dizendo, perceber as suas necessidades, desenhar um plano de trabalho e entrega aquilo que tu tens de melhor. Tudo bem, era uma novidade para mim. Comecei a dar 1, 2 sessões na casa da senhora. O marido depois também ficou interessado, queria as aulas, mas eu na altura trabalhava no Bagamoio. Eu não sei se as pessoas que vivem no Bagamoio vão ficar ofendidas, mas na minha opinião Bagamoio está fora da cidade. Agora não sei para o Conselho Municipal da cidade de Maputo se Bagamoio faz parte ou não do município. Acho que sim, né? Do Grande Maputo. Ok. Então é parte do município. É parte do município de Maputo. Deve ser. Okay. É parte. Não se sintam ofendidos. Era mesmo pelas viagens que eu fazia. Okay. Não era prático, porque eu só conseguia sair. Tinha que aproveitar a minha hora de almoço para sair do Bagamoio, vir dar aulas na Somerchild e sair da Somerchild de volta para Bagamoio até às 14 horas. Não era possível, literalmente. 2 sessões depois fiquei arrebentado, não consegui. Ok, Somerchild está fora da cidade. Ok, tudo bem. Nesse momento, depois de algum tempo, aconteceu uma daquelas sinapses no meu cérebro espetacular. Espera aí, eu tenho colegas que têm dificuldades para falar em público e tenho uma senhora que também tem dificuldades para falar em público. Eu não consigo ir ter com esta senhora e também não vou conseguir ir ter com cada um dos meus colegas. E se eu juntasse todas essas pessoas numa única sala para ao mesmo tempo eu partilhar com elas aquilo que elas querem aprender e que graças a Deus tive a oportunidade de ir aprendendo ao longo do tempo. Uau, altamente. Peguei nos planos temáticos, de novo, o ISIM, o plano temático do curso de oratória, para quem já participou, parte da estrutura deste livro, eu fui buscar dos planos temáticos de quem? Da melhor professora de português que eu já tive na vida, a professora Elsa Ferreira. Fui pegar nos planos temáticos que ela partilhava ao início de cada semestre, fui tendo uma ideia, disse, ok, vou adaptar isto ao meu contexto. Estes são sobre português e eu quero ensinar oratória. Lembro que foi nessa altura que eu comprei o primeiro livro da minha vida. Custou-me 1973 meticais. Comprei... O primeiro livro ninguém esquece. Exatamente. Este é o primeiro livro que eu literalmente tirei dinheiro para comprar na vida. Só em 2019. Atenção. O Arafat disse que quer ser estudante, excelente. E não comprava livros. Depois nós vamos falar sobre isso. 1973 meticais e podem ter a certeza que isso era mais ou menos 25% do meu salário na altura. Estou a dizer isto porque as pessoas pensam, para comprar um livro de 1973 meticais eu tenho que receber 20 mil meticais. Não. Eu recebia, como disse, estamos a falar de cerca de 25% do meu salário para alguém que já era casado, tinha uma esposa em casa e uma filha a caminho. Então, num salário destes, tinha que tirar 1/4 para comprar livro e tinha que gerir todas as outras despesas que podes imaginar com o que restava. Com que coragem? Simples, nunca vi como um gasto. Pensei,
Se é a partir deste conhecimento que eu vou ensinar as pessoas, significa que eu estou a investir. Da mesma maneira que eu tiraria para comprar talvez uma embalagem de refrescos, uma embalagem vamos lá, de capas de celular ou qualquer outro negócio que me fosse devolver dinheiro, o conhecimento também devolve, desde que nós saibamos como aplicá-lo. Comprei o livro, depois o Bruno também ofereceu-me um outro livro do mesmo autor. Aliás, ele já me tinha oferecido o livro e depois eu comprei o outro complementar. O título era Comunicação Eficaz, é do autor Guilhermo Balenato Prieto, e ele tem um outro livro que é Oratória, a arte e técnica de falar bem em público. Comprei este segundo livro e a partir dali fui percebendo o que é que aqueles que ensinam oratória geralmente abordam. Exato. Tem um livro de 300 páginas, eu não vou ensinar 300 páginas. Deixa-me perceber os pontos que eu percebo serem comuns na abordagem de vários outros autores. Exato. Peguei aquilo, construí o plano temático e aí de novo entrou o SIM. Peguei no plano temático que havia construído, partilhei com alguns professores, acho que um deles deve ter sido o professor Brazão Catopola. Fiquei espantado quando ele deu a reação que deu. Na altura estava ainda na direção, se não estou em erro, o Dr. Faisal Karsani. Eu peguei naquilo, fiz um e-mail, era a nossa coordenadora de curso, a doutora Maria Antônia. Senhora coordenadora, eu gostaria de pedir uma parceria com o ISIM. Eu quero dar aulas de oratória, o ISIM só me precisa dar uma sala de aulas. Em troca, todos os estudantes do ISIM não precisam de pagar a taxa de participação, só me vão pagar a taxa de inscrição. Eu cobrava na altura pelo curso um total de 1.400 meticais. Então os estudantes do ISIM só pagavam 500 e o público em geral pagava os 1.400 completos. Okay. Olha, excelente, vamos a isso. O ISIM literalmente deu-me esta oportunidade. A primeira vez que eu tive a oportunidade de ensinar a um grupo de pessoas oratória foi numa sala de aulas concedida pelo ISIM, porque o ISIM acreditou numa ideia de um estudante que não era ainda finalista sequer, era só um estudante do 3º ano, e trouxe lá uma coisa que ainda não tinham visto, mesmo assim eles acreditaram e eles apoiaram. Dei a primeira turma, eu dava à tarde e dava à noite, depois de uma segunda edição do curso, acho que fomos até umas 4 edições. E foi a partir dos resultados colhidos daqueles cursos, daquelas 4 edições do curso de oratória, que começaram a surgir os resultados que estão contidos neste trabalho. Eu decidi então que queria fazer a minha monografia a estudar os resultados positivos que as pessoas podiam colher na escola e no trabalho por consequência de aprenderem a falar bem em público. E o que aconteceu é que consegui, com a ajuda do professor Naushad, o professor Mohamed Naushad, ele foi o meu tutor, fizemos a pesquisa, tivemos um resultado positivo, graças a Deus, e no dia da defesa ele diz, tenho um desafio para ti. Primeiro, transforma este trabalho num livro e segundo, tens que fazer o teu mestrado. Então, o ISIM foi literalmente uma peça fundamental para que hoje existisse o Arafat que ensina oratória, para que existisse este livro de oratória, para as formações que nós já tivemos a oportunidade de dar. É preciso até dizer que fora da mesquita, o ISIM também foi o primeiro lugar em que eu dei palestras motivacionais. Eu comecei a dar palestras motivacionais no ISIM no ano de 2016. Era ainda meu primeiro ano, engraçado. Meu primeiro ano e na altura foi a arquiteta Sumé. Não, tudo bem. Eu sou apaixonado pela estrutura diretiva deste instituto justamente por causa da abertura que eles têm para com as ideias que os estudantes apresentam, para com as iniciativas do corpo de estudantes. Isto é uma coisa admirável. Parece pouco, mas como estamos a dizer, foi uma ideia que eu apresentei, foi aceita na altura, as pessoas aprovaram, apoiaram e hoje temos os resultados que temos. E falando em resultados, Arafat, olha, é uma história para mim muito inspiradora e principalmente porque nós estamos a falar de um assunto muito sensível. Hoje em dia, falar de comunicação é falar do pulmão de uma organização, é falar de algo que é imprescindível para alguém que obviamente quer fazer-se sentir, não é? E aliás, falando em cursos, eu mesmo participei num dos cursos que o Arafat organizou, coordenou e ministrou, e um deles foi a comunicação de marca.
Muitos de vocês podem inclusive conhecer-me também não só como Raimundo Manuel, mas também como negro. Boa parte do que sou foi graças ao que aprendi com o Arafat Kossa, que acreditou no desafio que foi imposto pelo professor Naushad, e temos aqui hoje o fruto. Pois. Oratória, oxigênio das relações interpessoais. Vamos, assim, em breves linhas, falarmos um pouco sobre este livro, que, se houver alguém que me possa depois contradizer, eu não me lembro de ter encontrado um livro que falasse exclusivamente de oratória, portanto, escrito por um moçambicano. Aliás, escrito por um moçambicano, lançado em Moçambique, e particularmente para, portanto, pessoas que estejam próximas da nossa comunidade, da nossa realidade. Então eu acho, até então, porquê o oxigênio das relações interpessoais? Porquê o oxigênio das relações interpessoais? Primeiro, antes de mais, quando é que surge este livro? Este livro... foi mais logo próximo logo depois da defesa? Eu fiz a minha defesa em agosto de 2020, o livro foi lançado em outubro do mesmo ano, 2 meses depois. Ok. 2 meses depois. Prontos. Então já tinhas um bocadinho de ideias. Vamos lá, Sim. O tema da tua monografia. Potenciais contributos do ensino de oratória no ensino. Ok, daí já te vinha a ideia do oxigênio, sabia que a oratória tinha que entrar. Agora, o oxigênio de relações interpessoais. Não. A ideia do oxigênio veio mesmo depois da defesa. Acontece é que nós temos a obrigação, muitas vezes, no meio das nossas famílias, eu costumo dizer, todos nós somos líderes, mesmo que não saibamos disso. O pai é líder dentro da sua casa, não só dos seus filhos, é líder de quem vive com ele. A mãe apresenta esta liderança para com todas as pessoas que estão ali também sob sua responsabilidade. Estamos a falar de liderança. O que é que acontece? É que é preciso, costuma-se dizer, quem não entende de pessoas não entende de não entende de negócios. Quem não entende de pessoas também não entende de família. E para entender de pessoas, entre outras coisas, é preciso entender de comunicação, porque é através da comunicação que estas pessoas interagem umas com as outras. Nós precisamos de estar numa mesa. Imagine, estamos todos sentados ali num dia em que celebramos talvez a graduação de alguém. Estamos entre família, 10 pessoas. Alguém tem que levantar e dizer alguma coisa. Alguém tem que fazer as considerações sobre aquele evento. O que é que vai utilizar? Oratória. Eu costumo dizer, é preciso de oratória, talvez no nível de comunicação interpessoal, não especificamente da oratória, até para pedir que o meu pai me passe a manteiga que está do outro lado da mesa, para que me considerem parte de uma família. Eu tenho que acordar todos os dias e dizer bom dia pai, bom dia mãe, como está? Porque quando você não diz isso, pelo menos na nossa cultura, então, está na capoeira aqui ou o quê? Você acordou, não viu ninguém? Porque é preciso ter algum respeito, é preciso manter comunicação com as outras pessoas. Depois de casa, temos que entrar na escola. E o que é que acontece? A primeira coisa que fazem é, estudantes, este é nosso primeiro semestre, eu sou o professor tal, façam grupos de 5. Vão pesquisar sobre os temas que estão no quadro e vão apresentar na próxima semana. Como é que eu apresento? Eu preciso de oratória. Quando este mesmo estudante tem que sair da universidade, ele precisa de apresentar e defender uma monografia. Oratória. Ele precisa de entrar numa instituição de ensino superior, uma instituição de trabalho, e precisa de passar por uma avaliação, precisa de passar por um processo de recrutamento. Na entrevista, tem 3 pessoas que parecem que todas estão ali vestidas para lhe engolir, ele está com medo, ele está a tremer, vão lhe perguntar coisas para as quais ele pode não estar totalmente preparado. Como é que ele se previne para esta situação? Oratória. Ele entra na instituição e recebe uma posição de destaque. Você é o chefe de departamento, você é o diretor, você é o PCA. Num dia destes, a equipa está totalmente desconfigurada, está ali tudo sem coordenação mínima. Quem é que vai transmitir os valores da organização? Quem é que vai fazer com que esta equipa esteja junta, conectada? É o líder. Como é que o líder vai fazer isto? Oratória.
Para todas estas fases das nossas vidas, nós precisamos desta ferramenta. Por isso é que nós falamos de oxigênio. Falavas aqui de comunicação como o pulmão para a nossa vida. Se a comunicação, no seu geral, é o pulmão, a oratória então apresenta como oxigênio. Pois, sem dúvida. E olha, eu tive a honra e o privilégio de poder ter este livro, portanto, em meu canto, na minha cabana, para fazer todas as consultas possíveis. Aliás, este é um livro de consulta obrigatória, já agora. Este é um livro de consulta obrigatório. Esse fica aqui. Pois, a minha produção já começou com lobbies, vamos depois discutir isso. Ok, eles também querem respirar bom ar. E na altura, o Arafat, depois de ter lançado este livro, teve boa aderência. Em termos de aceitação no mercado, como é que acha que foi? Olha, para quem nunca escreveu nada, para quem nunca escreveu nada, para quem publica um livro 2 meses depois de defender a sua monografia, eu estou muito grato. Acho que já devemos ter vendido mais do que 500 exemplares, se não mais, talvez próximo disso. E ainda temos exemplares? Ainda temos. Okay. Temos. Anualmente nós tiramos sempre, ou fazemos sempre alguma tiragem do livro, porque graças a Deus ele esgota. Okay. E tive inclusive a oportunidade de vender este livro no continente americano. Portanto, o livro de oratória neste momento já está em todos os 4 continentes do mundo, graças a Deus. Eu tive uma viagem de aprendizado que também acabou sendo uma oportunidade de partilhar aquilo que eu vou aprendendo para o Brasil no início deste ano. Okay. E porque o público do Brasil já me acompanhava, a primeira coisa que eu recebi quando disse, olha, vou ao Brasil foi, não venhas para cá se não trouxeres livro de oratória. Então é bastante gratificante para mim saber que existe procura pelo livro em vários países. Pelo menos posso dizer que todos os países da comunidade de língua, toda a comunidade de países de língua portuguesa tem, de certa forma, alguma demanda. Atenção que não estou a dizer que sou uma super estrela, muito pelo contrário. O que estou a dizer é que para quem fez este livro depois de uma monografia, 2 meses depois, mais especificamente, quando alguém liga de Guiné-Bissau e diz, eu gostaria de comprar o teu livro, como é que eu faço? Olha, eu estou em Portugal, como é que nós compramos o teu livro? Como é que podes mandar o teu livro para Angola? É gratificante, significa que o nosso trabalho, para além da nossa casa, do nosso país, está a chegar aos outros. E tal como dizia, vender mais ou menos 500 exemplares deste livro não é pouca coisa. Principalmente em Moçambique. Principalmente, exatamente é onde eu queria chegar. Principalmente em Moçambique. Está a ser comprado por jovens, está a ser comprado por adultos, está a ser comprado até para oferecer às crianças, e tudo isto me deixa muito grato ao Criador pela honra, definitivamente. Exato. Se eu acredito que pode vender mais, eu acredito que pode vender mais. É um trabalho que tem que ser feito continuamente, não podemos simplesmente culpar as pessoas, não compram porque não gostam de ler. Não. Nos 4 P's de marketing existem 2 deles que estão ainda com doença. Um deles é a praça, mas já estamos a trabalhar nisto porque o livro estava maioritariamente disponível em Maputo, mas conseguimos encontrar caminhos de distribuição para capitais provinciais. Isto permite que as pessoas comprem em todos os cantos de Moçambique o livro ao mesmo preço, sem ter custos adicionais de transporte. Porque antes o que nós tínhamos era a pessoa compra o livro a 1000 meticais em Maputo, e se não estiver em Maputo tinha de pagar mais 480 meticais muitas vezes para fazer o envio. Encarece o produto e é uma desvantagem para nós. Mas agora, com este processo que estamos a desenvolver, pelo menos em Nampula, na Beira, em Tete, nós já temos representação e o objetivo é abranger todas as outras províncias. Pois. Pelo menos. Já deu para perceber que a caminhada do Arafat, pelo menos até aqui, porque esta caminhada vai querer Deus que seja ainda bem mais longa, até onde Ele quiser e permitir. E Arafat, olha, tu disseste algo aqui que me chamou muita atenção. O livro foi comprado por jovens, muitos deles com a visão de que o mercado realmente exige portanto, uma capacidade de oratória a um nível, digamos que
Portanto, é difícil tu não fazeres comunicação sem teres o domínio da oratória. Daí que os jovens procuram pela mesma. Mas depois vamos aqui questionar uma coisa. Aqui. Estes jovens, do qual o Arafat também faz parte da mesma classe, eles muitas vezes estão motivados por várias coisas. Portanto, eu posso ir comprar o livro, ok, já é bom comprar o meu livro, ponto final. Recebi meu dinheiro, estou aí a satisfazer o meu custo de produção e ponto final. Só que pela forma que tu te apresentaste aqui, e também da parte que eu te conheço, tu tens uma visão também muito humana. Daí que este livro, eu até diria que, sim, pronto, tem um fundo, um cunho comercial, obviamente. Mas depois tem a parte humana que tu sempre sublinhas. E um tempo depois, tu produziste mais um livro. E este livro em particular, ele já está mais focado num lado da tua vida que tu nunca deixas agora de lado, porque é parte de ti. E porque tu acreditas que os jovens, como Samora uma vez disse, a Seiva da Nação, eles precisam de ser um bocadinho orientados. Mas, por ser comunicador, ele pensou, por que em vez de eu chegar para o jovem e dizer, sabes, estás a fazer a coisa errada. Isso não se faz assim. Isso deve-se fazer assim. Não. Arafat pensou, que tal conversarmos? Que tal conversarmos de jovem para jovem? Quando tu começaste a escrever este livro, tu tiveste questões sobre ti mesmo? Sobre onde tu estás? Este grupo social identifica-me, não identifica-me? O que é que eu tenho que fazer? Qual é o contributo que eu dou? Definitivamente. Este livro, na verdade, este livro foi escrito antes do livro de oratório. Ok. O livro ele foi escrito. Ok. Foi, tal como o Negro disse, ele foi publicado depois do livro de oratório, mas ele foi escrito primeiro. Eu sempre digo isto, que este é o primeiro livro que eu publiquei e esse é o primeiro livro que eu escrevi. Okay. O Podemos Conversar começou a ser escrito em 2016. Eu gosto muito das conversas que eu tenho quando termina a oração de sexta-feira. Esse livro também começou assim. O Juma. Exatamente. Depois do Juma, um irmão, ele foi ter comigo. Então, devias pensar em escrever, podíamos escrever um dia destes e por aí vai. Ele queria que fosse um projeto, na altura, que unisse visões. Acontece que, por alguma razão, eu tive, para além da fala, tive sempre algum gosto pela escrita, em particular. Ia fazendo algumas crônicas, ia fazendo alguns artigos, ia partilhando pelo Facebook, principalmente. Quando eu decidi voltar a abraçar com toda a força a minha religião, existem algumas dificuldades que eu encontrei. E estou a falar de dificuldades, atenção, que eu sempre fui muçulmano. Eu sempre fui muçulmano. Dentro de uma casa de pessoas muçulmanas. Que inclusive foram o caminho através do qual eu aprendi o Islã. No entanto, como é sempre normal, quando as pessoas decidem abdicar do mundo como sua prioridade, para encontrar a vida do além como prioridade, para encontrar a satisfação de Deus como o seu propósito de vida, sempre há desafios. E Deus, inclusive, diz, acaso o ser humano pensa que só porque ele diz, eu creio, nós vamos deixar ele assim, na boa, a curtir, a relaxar? Não. Os que vieram antes de vocês foram testados. Vocês também serão testados. Esse livro é sobre isso. Esse livro é sobre os testes que principalmente a juventude tem que enfrentar para se manter firme na senda da adoração ao Criador. Este livro, como estavas a dizer, mais do que ser pelos outros, é um livro sobre uma caminhada minha que foi transformada de forma que pudesse responder aos desafios da caminhada de vários outros jovens. Por quê? Porque eu sei que as pessoas passam por isso, porque eu sei que eu não fui o primeiro humano a passar por estas dificuldades. Aconteceu é que quando foi a minha vez,
eu procurava suporte. E o que é que eu encontrava? Encontrava sites, encontrava livros, encontrava vídeos, todos eles em inglês. Em Moçambique, a língua oficial é português. Nós temos os livros do Sheikh Aminuddin, temos alguns livros do Sheikh Suleiman Fonseca, temos o Sheikh Musa Tamim, temos o Sheikh Ahmad Hussein. Mas se eu for enumerar aqueles que escreveram livros e publicaram, vamos encontrar talvez 10, se não um pouco mais ou um pouco menos. É muito pouco. Para um país onde nós falamos de mais de 10 milhões de muçulmanos e onde nós dizemos que a maior parte da população moçambicana é juventude, não há nada escrito para os jovens muçulmanos, não há nada. A literatura que nós temos de Islã é maioritariamente para... É muçulmano, não importa a fase da vida em que você está. Mas é muito importante dar atenção a este momento. O Raimundo sabe disso, todo aquele que é jovem sabe que os desafios que nós encontramos nesta fase da vida não são iguais a nenhum outro momento. Por isso é que eu disse, se eu estou a passar, procurei informação, tenho a sorte de saber falar inglês, de conseguir aprender muito, mas tenho a certeza que há muitos outros que não entendem inglês e que não têm a mesma facilidade e vão sucumbir. E o que é que vai acontecer? Ou não encontram ajuda e vão tentar descobrir a sua maneira, ou encontram ajuda, mas uma ajuda não ideal. Escrevi o livro, ele levou mais ou menos não, 5 anos, escrito em 2016, publicado em 2021. Por quê? Porque sendo um livro que fala da religião islâmica, ele precisava de passar por uma revisão de quem tem autoridade e legitimidade para falar da religião, os teólogos. Exato. Terminei de escrever, tive a ajuda de um dos meus professores e um teólogo que é também professor, é um amigo também. Graças a Deus eles fizeram a revisão. Estava depois nos conformes, depois de todas as alterações que eles sugeriram, obviamente, e fizemos o lançamento. Podemos conversar. Por quê? Porque num belo dia eu decidi começar a fazer aqueles vídeos que algumas das pessoas já me viram, com o Kofió, com o Topi, como dizia aqui o Atércio, quando eu era ainda do tamanho deste dedo, nessa altura, porque surgiu uma preocupação no coração, aprendi algo que mexeu comigo, do ponto de vista religioso, peguei no telefone, coloquei a câmera a gravar. Assalamu alaikum, caros e respeitosos irmãos, podemos conversar? Existe uma série de vídeos. Há até uma página no Facebook, podem pesquisar, que o nome da página é Podemos Conversar, e tem um monte de vídeos que eu fazia pelo menos de 2015 até uns 2, 3 anos depois. E eu disse, olha, as pessoas conheceram os meus vídeos, os meus conteúdos, sempre a começarem com esta pergunta. O que é que eu vou apresentar para elas para começar uma conversa? Nada melhor do que podemos conversar. O que está a acontecer é que continua aquela série, continua o mesmo Arafat, que quando aprende quer partilhar, só que desta vez vai ser através da leitura e não necessariamente numa conversa oral como acontece nos vídeos. Boa, boa. Arafat Kossa, igual a si mesmo. Aliás, também não existe, não vai existir alguém que chegue um pouco próximo deste jovem. Mas também não precisamos ser iguais, né? Cada um com a sua diferença, fazemos todos um pedaço. Pois. Completamos. Não, mas nós não precisamos ser iguais, o que nós precisamos é de pessoas melhores. Definitivamente, não precisamos ter alguém igual ao Arafat, não vale a pena. O Arafat está underrated, está lá embaixo. O foco é ser melhor, definitivamente. O foco é ser melhor. Humildade da pessoa. Ai, família, estamos já a chegar ao final, nossa reta final da conversa aqui com o Arafat. Arafat Kossa, que portanto já foi estudante do ISIM, e é alguém que na sua caminhada profissional, mas também humana, ele sempre foi grato ao que aprendeu, portanto, nesta instituição, como vocês puderam aqui ouvir e entender, mas acima de tudo é alguém que focou-se naquilo que era o seu potencial, abraçou as oportunidades, percebemos aqui as oportunidades surgiram assim do nada, e ele abraçou, e com a ajuda de Deus, que muitas vezes foi aqui referenciado, portanto, pelo Arafat, conseguiu chegar onde chegou, e se calhar quer chegar ainda mais em outros locais, assim é que é. E agora a pergunta que eu faço é, já para terminar, o Arafat hoje já é uma marca. Pois. De que forma, ou o que é que nós podemos encontrar em Arafat? O que é que nós, quando ouvimos falar em Arafat, eu em particular, e muitos que já estão a ver aqui este podcast, já sabem o que é que encontrar no Arafat. Mas vamos ouvir dele mesmo. O que encontramos em Arafat? Quando falamos de Arafat, o que olhamos logo de primeira? Neste momento, quando se fala de Arafat, pode-se ver comunicação.
neste momento, quando se fala de Arafat, pode-se ver comunicação, mas é meu objetivo que quando eu não mais estiver aqui, quando lembrarem de Arafat, lembrem não do Arafat que comunica, mas do Arafat que usava a comunicação para lembrar as pessoas de Deus. Do Arafat que usava a comunicação para lembrar as pessoas do seu lugar no meio de toda a criação. E principalmente para lembrar as pessoas da sua posição diante do Criador. Por que é que eu digo isto? Esse livro é um exemplo desta realidade e os vídeos, todo o outro trabalho que vamos sempre nos esforçando, cheio de defeitos sempre, mas vamos nos esforçando para melhorar pela permissão do Criador. Eu penso que Deus concedeu-me a dádiva da comunicação e não existe forma mais adequada que eu encontro de retribuir. Retribuir não posso, mas pelo menos mostrar gratidão por esta dádiva, se não utilizar a dádiva para aproximar almas dele, para fazer com que as almas se recordem de afinal quem as criou, porque é que elas existem, aonde elas vão, com quem é que se vão encontrar quando não mais estiverem aqui, quando a verdadeira vida começar. Eu espero ser este Arafat. Qualquer outra coisa que estiver fora desse espectro, ignorem, deixem para o lado. Tem muitos defeitos, tem muitos problemas. Não estou a dizer para perdoarem os meus defeitos como desculpa. Eu tenho muitos defeitos, perdão. Nada disso. Todos nós somos falhos. O importante é que lutemos, reconheçamos isso e façamos sempre esforço para nos afastarmos desta realidade. No entanto, eu quero ser este Arafat. O Arafat que utiliza a dádiva, a ferramenta da comunicação, para que as pessoas se recordem do Criador. Então, mais do que lembrar comunicação, é meu objetivo que as pessoas, quando ouvirem o meu nome ou olharem para mim, se lembrem de Deus, principalmente. Às vezes fica complicado. Quando o Arafat termina de falar, fica tipo, parece que levou todas as palavras para ele e já não existem mais. Então, para terminar, Arafat, uma mensagem para os estudantes do ISCIM, que já são estudantes do ISCIM, para a comunidade académica toda, e também para os que, obviamente, depois deste interview aqui, vão querer, sem dúvidas, fazer parte desta instituição. Olha, eu convidaria os estudantes que já estão cá a olharem para a sua vida da mesma forma que eu olhei quando estava exatamente nesta sala há 4 anos. Às vezes já está conosco a ferramenta através da qual nós pedimos a Deus para nos abençoar. A única coisa que falta é conseguirmos reconhecer e encontrarmos os caminhos através dos quais nós vamos tirar proveito disso. Olhem para vocês. Eu não conheço um ser humano sequer que não tenha nada em si que seja proveitoso. Não conheço. Desde aqueles que nós chamamos malucos, com que nós cruzamos na estrada, aqueles que batem a nossa janela quando estamos no semáforo a pedir alguma ajuda, aqueles que são viciados, seja no álcool ou em qualquer outro tipo de droga. Eu não conheço um ser humano que não tenha em si alguma coisa de que se possa tirar proveito. O que temos de fazer é tomar consciência desta coisa, desta dádiva e decidir fazer o esforço. É aí onde muitas vezes nós chumbamos. Quando chega a hora de trabalhar, alguém me disse uma coisa interessante: abandonar a zona de conforto para entrar na zona de confronto. Abandonar a zona de conforto para entrar na zona de confronto. Quando nós pensamos em deixar o conforto para confrontar, quando nós pensamos em deixar aquilo que parece ideal e fácil para entrar na dificuldade, acho que não é isso, eu vou pensar numa outra ideia. É lá onde está o ponto de transformação. Então, olhem cada um de vocês e para quem não está ainda aqui, pensem na possibilidade de mais do que estudar num lugar onde vocês são ouvidos. Pensem na possibilidade de mais do que estudar num lugar onde as vossas ideias, as vossas iniciativas são dignas de atenção e, quando aplicável, até dignas de apoio. Olhem para quem está a dizer isso como um exemplo claro de vida. Olhem para este livro como um exemplo claro de tudo aquilo que estou a dizer. Não foi dado o apoio porque era Arafat. Foi dado apoio porque, pelo que eu conheço de quando estive aqui, é cultura desta organização. Então sintam-se todos convidados a isso. E para a comunidade académica no geral, estudar não pode ser só para nos dar salário. Estudar não pode ser só para nos dar salário.
Este país, nas suas dificuldades, com o seu sistema imperfeito, faz esforço para nos permitir aprender, para nos instruir. Esta instrução não pode beneficiar somente a nós. Que cada um de nós carregue como sua missão de vida devolver à sociedade moçambicana, de alguma forma, o privilégio que teve ao poder entrar numa instituição de ensino superior. São milhões os moçambicanos que vão partir deste mundo sem saber como se segura uma caneta. Nós sabemos mais do que a caneta, sabemos como se segura um certificado. No mínimo, devemos fazer o nosso esforço para devolver isso à sociedade e para reduzir cada vez mais o número destas pessoas que nascem e morrem sem poder ter uma instrução como nós hoje temos a oportunidade de ter. Arafat Cossa deixou-nos ficar aqui palavras muito, mas muito fortes, pertinentes e que eu acho que todos nós deveríamos ouvir. Todos nós deveríamos colocar em nossas consciências para que possamos mudar, pelo menos não de visão, mas da forma com que nós levamos a nossa vida, principalmente a vida académica. Muito obrigado, Arafat, pela presença. A todos que estiveram aí a acompanhar-nos, gratidão. Estudem, leiam bons livros, escutem boa música e assistam bons filmes. Já dizia meu amigo David Pamo. Um abraço para ele. E a toda a comunidade académica, um forte, mas forte abraço. Deus te abençoe.